Há momentos em que a alma pesa, e não é o cansaço físico que nos esgota, é algo mais profundo, mais silencioso, mais íntimo. É a dor de saber que, em algum momento, nos afastamos do caminho da luz, que nossas escolhas, nossas palavras, nossos silêncios ou omissões machucaram o coração de Deus e talvez também o coração de alguém. A Sexta-feira Santa nos convida a olhar com sinceridade para dentro, a recordar o sacrifício de Cristo e a reconhecer que muitas vezes erramos. Mas esse também é um dia de esperança, porque se o perdão nasceu na cruz, então ainda há tempo, ainda há graça, ainda há um céu inteiro esperando por nosso arrependimento verdadeiro. Bem-vindo ao canal Jornada da Fé, um espaço onde as palavras se tornam pontes entre o coração humano e o divino. Aqui, cada oração é um recomeço, cada clamor é uma chance de reaproximação. E hoje, nesta Sexta-feira Santa, nos colocamos diante do trono de Deus para pedir perdão, não com medo, mas com humildade, não com vergonha, mas com desejo sincero de voltar a ser quem fomos chamados a ser. Senhor, reconhecemos que muitas vezes seguimos caminhos tortos, que nossas atitudes feriram Teu amor, que desprezamos conselhos, ignoramos sinais e silenciamos a voz da consciência. Pedimos agora perdão pelas palavras ditas com raiva, pelas decisões movidas pelo orgulho, pelas vezes em que sabíamos o que era certo, mas escolhemos o que era mais fácil. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Purifica-nos por dentro, dá-nos um coração novo. Nesta oração, também invocamos a presença de São Miguel Arcanjo, o guerreiro celeste que combate as trevas que tentam habitar em nós. Miguel, tu que és defensor dos filhos de Deus, vem em auxílio da nossa alma. Ajuda-nos a romper com os pecados que insistem em voltar. Ergue tua espada sobre tudo o que nos afasta do bem. Corta os laços que nos mantêm presos à culpa, à vaidade, à autossuficiência. E se houver batalhas espirituais travadas dentro de nós, entra nelas por amor e luta por nossa libertação. Senhor, pedimos perdão pelas vezes em que esquecemos do Teu amor, pelos dias em que priorizamos tudo menos a Tua presença, pelos momentos em que nosso ego falou mais alto que o Espírito, pelas escolhas que fizemos por impulso, por vaidade, por medo. Sabemos que nenhuma lágrima escapa ao Teu olhar. Por isso, com o coração quebrantado, nos colocamos de joelhos espirituais diante da Tua misericórdia. Muitas vezes, erramos não por maldade, mas por imaturidade, por cansaço, por ausência de vigilância. Erramos com quem amamos. Erramos com nós mesmos. E também contigo, Senhor. Mas queremos voltar. Queremos Tua paz de novo. Queremos sentir a leveza de um coração perdoado. Queremos nos reconectar contigo, como filhos que, mesmo errantes, sabem o caminho de casa. São Miguel, intercede por nós. Pede ao céu que nos conceda não apenas o perdão, mas também a força para não voltar aos mesmos erros. Que Tua espada defenda nossa mente dos pensamentos que nos acusam. Que Tua luz nos ajude a discernir o bem com mais clareza. Que Tua presença ao nosso lado nos lembre que a luta contra o pecado é constante, mas jamais solitária. E se, neste momento, o seu coração também sente esse desejo sincero de recomeçar, de voltar para Deus com humildade e confiança, escreva nos comentários: Senhor, eu quero recomeçar na Tua presença. Essa será a sua semente de fé, lançada aos céus com arrependimento e esperança, para que Cristo e os anjos intercedam por ti. Agora seguimos juntos nesta oração, porque o perdão que pedimos não vem de nós, vem da cruz. E quando olhamos para ela com sinceridade, a graça começa a nos restaurar por inteiro. Senhor Jesus, nesta Sexta-feira Santa,
voltamos o olhar para a cruz, onde teu amor foi derramado por toda a humanidade. Não há pecado tão grande que tua misericórdia não possa alcançar. Não há erro que não encontre resposta no teu sangue derramado. Nesta oração, não queremos apenas lembrar o teu sofrimento. Queremos deixar que ele transforme quem somos. Que tua entrega, silenciosa e dolorosa, não passe despercebida diante do nosso coração. Em cada gota do teu sangue havia redenção. Em cada ferida aberta pelo chicote havia uma cura sendo conquistada. Em cada cravo que atravessava a tua carne havia um grito de amor pelos pecadores. E entre esses pecadores, Senhor, está quem ora agora contigo. Cada lágrima tua foi por nós. Cada palavra calada diante da injustiça foi para que a nossa culpa fosse apagada. E mesmo sem merecer, fomos salvos. Nesta Sexta-feira Santa, dia em que o céu silenciou e a terra tremeu, lembramos que a dor do Calvário não foi em vão. Não foi apenas história, não foi um ato simbólico. Foi o pagamento real por nossas dívidas, foi o resgate da nossa alma. E por isso, com humildade, com vergonha e com fé, nos ajoelhamos espiritualmente diante da cruz, suplicando: perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes nos afastamos do caminho, mesmo sabendo que era o errado? Quantas vezes ferimos, julgamos, mentimos, ignoramos teu amor? E mesmo assim, tu permaneceste. Mesmo assim, tua cruz continua de pé. Mesmo assim, tua mão continua estendida. Porque teu perdão não depende da nossa perfeição, mas do teu coração cheio de compaixão. Jesus, neste momento, relembramos tuas palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E mesmo sabendo o que fazemos, ainda assim, tu nos perdoas. Ainda assim, tu nos acolhes. Ainda assim, tu nos dás novas chances. Por isso, queremos nos despir do orgulho, da resistência, da vergonha e apresentar a ti nossas falhas. Limpa-nos com teu sangue, refaz-nos com tua misericórdia. E ao lado da tua cruz, invocamos também a proteção de São Miguel Arcanjo, o guardião da fé e defensor das almas. Que ele nos ajude a manter o arrependimento vivo, que nos guarde das tentações que nos afastam de ti, e que levante sua espada contra os acusadores espirituais que nos mantêm presos à culpa. Que tua cruz nos liberte e que a espada de Miguel nos proteja no caminho da conversão. Senhor, queremos renunciar aos velhos hábitos, aos pensamentos que nos sabotam, às atitudes que não condizem com tua palavra. Queremos ser transformados, queremos ser limpos, queremos ser teus de verdade. Por isso, nesta Sexta-feira Santa, nos entregamos por inteiro, crendo que teu sacrifício não foi em vão, crendo que há esperança para quem erra, crendo que o perdão é uma porta aberta e que hoje estamos entrando por ela. Aceita esta oração como um gesto sincero de arrependimento, como um ato de quem reconhece suas falhas, mas também reconhece teu amor maior que tudo, e que a cruz, que um dia foi instrumento de dor, hoje seja para nós símbolo de libertação. Que a Sexta-feira Santa não passe apenas como um feriado no calendário, mas como um marco espiritual na nossa vida. Porque se tu morreste por nós, o mínimo que podemos fazer é viver por ti. Senhor, tu que conheces os recantos mais profundos da alma, continua operando em nós essa transformação que só tua misericórdia é capaz de realizar. Às vezes, não entendemos como o pecado foi entrando, devagar, como se fosse algo inofensivo. Uma escolha pequena aqui, uma concessão ali, e quando percebemos, estávamos distantes de ti. Não foi de uma vez, foi aos poucos, e por isso também pedimos: tem compaixão da nossa fraqueza, restaura o nosso coração onde ele foi se perdendo. Quantas vezes o orgulho falou mais alto? Quantas vezes escolhemos o ressentimento em vez do perdão? Quantas vezes preferimos o julgamento ao invés do acolhimento?
e o coração, aos poucos, foi endurecendo. Mas agora, diante da tua presença, não há como resistir. A luz que emanas derrete a frieza. A verdade que carregas revela tudo aquilo que estava escondido em nós, e ainda assim não nos rejeitas. Pedimos perdão também pelos pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, as intenções erradas, os pensamentos distorcidos, os desejos que alimentamos em segredo. Tu, Senhor, sondas o que está por trás das palavras bonitas. Vês o que está por trás das atitudes públicas. E por isso, mesmo com vergonha, pedimos: purifica também os bastidores da nossa alma. Limpa aquilo que não temos coragem de confessar nem a nós mesmos. Ensina-nos a sermos íntegros não só por fora, mas por dentro. São Miguel Arcanjo, companheiro das batalhas silenciosas, defensor dos que se arrependem de verdade, ajuda-nos a romper com aquilo que nos afasta de Deus. Tu que és guerreiro e luz, ilumina nossos caminhos e fecha, com tua espada, as portas que nos levavam à queda. Não queremos mais andar por rotas duvidosas. Queremos andar na direção da santidade, mesmo que aos poucos, mesmo que com tropeços, mas com firmeza no coração. Senhor, sabemos que teu perdão não é apenas um ponto final, é um convite para uma nova história. Tu não nos perdoas para que voltemos a viver como antes, mas para que sejamos transformados. E por isso pedimos: muda nossa mentalidade, ensina-nos a fazer escolhas diferentes, dá-nos coragem para cortar o mal pela raiz, dá-nos disposição para reconstruir o que foi destruído, sabedoria para não repetir os mesmos erros, amor por ti, acima de qualquer tentação. Ajuda-nos também a pedir perdão às pessoas que machucamos, a reconhecer os danos que causamos, mesmo que sem intenção, a buscar reconciliação quando for possível e a viver com leveza, sabendo que, apesar de nossas falhas, estamos caminhando em direção à tua luz. Dá-nos humildade para dizer: me perdoa, e nobreza para perdoar também, porque o perdão, quando nasce de ti, se espalha como cura, em nós e nos outros. São Miguel, sela com tua presença os corações que estão sendo restaurados agora. Ajuda-nos a não desistir da caminhada, que mesmo quando a culpa quiser voltar, tua espada nos lembre que o perdão já foi concedido. Que mesmo quando o passado quiser nos prender, tua presença nos lembre que há um futuro novo sendo escrito. Caminha conosco, Miguel. Ensina-nos a levantar cada vez que cairmos, a reconhecer nossas falhas sem perder a fé e a lutar para sermos melhores, mesmo em meio às fraquezas. Agora, em silêncio, respire fundo. Traga à mente os momentos em que você errou, não para se culpar, mas para entregar, para deixar ir, para colocar nas mãos de Deus o que você já não consegue carregar sozinho. Pense também nas pessoas a quem você precisa pedir perdão, ou talvez perdoar. Você está caminhando com fé, e o céu está vendo. Você consegue perceber onde precisa recomeçar? Qual parte da sua vida está pedindo perdão, mas também transformação? Pense nisso com carinho, porque reconhecer o erro é o primeiro passo, mas desejar a mudança é o começo de uma nova história, e você não está sozinho. São Miguel caminha com você. Deus já começou a restaurar, e há graça suficiente para tudo o que ainda precisa ser curado. Senhor, continua conosco neste caminho de retorno. Ainda há feridas abertas que só tua graça pode tocar. Ainda existem lembranças que doem, histórias que nos envergonham, escolhas que gostaríamos de apagar. Mas tu não pedes perfeição, pedes verdade. E é com a verdade no coração que seguimos em oração, porque sabemos que não há pecado maior que teu amor. E quando nos entregamos de forma sincera, tua misericórdia cobre tudo. Quantas vezes tentamos mudar por conta própria e falhamos? Tentamos ser melhores,
mas o peso do passado, a culpa acumulada e os hábitos antigos nos puxaram de volta. É por isso que hoje confessamos: não conseguimos sozinhos. Precisamos da Tua força, Senhor. Precisamos da Tua presença constante. Que a Tua misericórdia seja nosso ponto de partida. Que Teu Espírito nos sustente, especialmente nos momentos em que nos sentimos tentados a voltar ao que já foi. São Miguel Arcanjo, ajuda-nos a resistir às armadilhas que nos levaram ao erro tantas vezes. Tu que combates as forças do mal, corta com tua espada as amarras que insistem em nos puxar para trás. Que nenhuma acusação do inimigo nos paralise. Que nenhuma voz de condenação tenha mais força do que a certeza do perdão divino. E quando nossa mente for tentada a duvidar da misericórdia de Deus, lembra-nos com tua presença firme. Ele já te perdoou. Caminha. Senhor, queremos te pedir perdão também por tudo aquilo que deixamos de fazer, pelos gestos de amor que não tivemos coragem de realizar, pelas palavras que não dissemos, pelas vezes em que ignoramos o sofrimento alheio. Sabemos que o pecado não está só nas ações, mas também nas omissões. E hoje reconhecemos que poderíamos ter sido mais pacientes, mais compreensivos, mais generosos. Perdoa-nos também por isso. Renova em nós a disposição de fazer o bem, de recomeçar com outras atitudes, outros hábitos, outras intenções. Que o perdão que recebemos se transforme em nova postura. Que nossa vida passe a refletir Tua luz. Que onde antes havia egoísmo, agora haja compaixão. Onde havia frieza, agora haja ternura. Onde havia desânimo, que nasça a esperança. Porque o perdão não nos torna apenas livres do passado. Ele nos impulsiona para um futuro melhor. São Miguel, guarda nosso coração contra o arrependimento vazio. Que não sejamos apenas tocados por um momento de emoção, mas movidos por uma decisão firme. Ajuda-nos a perseverar, a manter o coração contrito, mesmo quando os dias forem difíceis. E se vierem quedas, que saibamos levantar com humildade e continuar o caminho, sempre com os olhos fixos em Deus. Pedimos também por aqueles que ainda não reconheceram seus erros, por aqueles que se perderam em caminhos escuros e não conseguem voltar, pelos corações endurecidos, pelas almas feridas, pelas pessoas que não conseguem perdoar nem a si mesmas. Que a Tua luz, Miguel, os alcance também, que Tu sejas ponte entre eles e a misericórdia do céu, porque o perdão é dom para todos e Tua missão é conduzir as almas de volta ao Pai. E se há pecados que ainda não conseguimos abandonar completamente, pensamentos que insistem em voltar, vícios disfarçados, atitudes que ainda nos envergonham, não nos deixe desanimar. Continua purificando, continua conduzindo. Que cada tentativa de mudança seja vista por Ti como um ato de coragem e que cada pequeno avanço seja um passo seguro na direção da santidade. Senhor, toma nossos pecados e lança-os no mar do Teu amor, não como quem ignora, mas como quem cura, como quem redime, como quem transforma, e nos ajuda a não mais voltar ao que já foi superado. Que nossos olhos estejam voltados para a frente, que nossos pés andem firmes, que nossa alma se sinta leve por estar de novo em paz contigo. E agora, se essa oração tocou o seu coração, se em algum momento você se reconheceu nestas palavras, se você também está buscando perdão e deseja recomeçar, deixe nos comentários uma palavra que represente esse seu novo caminho. Pode ser perdão, libertação, recomeço, fé ou o que seu coração sentir. Essa palavra será o seu selo de fé e São Miguel estará contigo neste recomeço. Senhor Jesus, ao olhar para a Tua cruz nesta Sexta-feira Santa, percebemos a dimensão do Teu amor. Um amor que não foi feito de palavras bonitas, mas de entrega real. Um amor que não apenas falou de perdão, mas o encarnou, sofreu por ele
sangrou por ele. A cruz não foi tua condenação, foi nossa libertação. A dor que suportaste, as humilhações que viveste, o abandono, o silêncio do céu, tudo isso foi por nós, foi por mim, foi por cada pessoa que agora ora contigo, arrependida, desejando uma vida nova. Naquele madeiro, tu não carregaste apenas um corpo ferido, carregaste os pecados da humanidade inteira. E mesmo assim, não abriste a boca para reclamar. Não pediste para descer da cruz. Não amaldiçoaste teus agressores. Ao contrário, pediste perdão por eles. Que tipo de amor é esse, Senhor? Como é possível alguém amar tão profundamente os que o traem, o negam, o ferem? Só tu, Jesus, só tu. E é diante dessa cruz que hoje nos ajoelhamos espiritualmente, com o coração despido de desculpas. Queremos parar de fugir da verdade. Queremos parar de fingir que está tudo bem. O peso que carregamos não é dos outros, é nosso. São as escolhas erradas, os pensamentos que alimentamos, as palavras que ferimos, os silêncios que machucam. Por isso, te pedimos com toda sinceridade: perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes tivemos a chance de fazer o bem, mas escolhemos o caminho mais fácil? Quantas vezes o orgulho falou mais alto do que o amor? Quantas vezes tua voz sussurrou algo no íntimo, e mesmo assim ignoramos? Hoje, não queremos mais viver com essa divisão dentro da alma. Queremos nos reconciliar contigo, com a verdade, com o plano de salvação que tua cruz nos ofereceu. Lembra-nos, Senhor, que teu perdão não é um direito, é um presente. Um presente que custou tudo para ti. Um presente que jamais poderemos pagar de volta, mas que podemos honrar com uma vida transformada. Dá-nos um arrependimento verdadeiro. Não só um remorso passageiro, mas uma mudança interior. Uma dor que cura. Uma confissão silenciosa que nos devolve a dignidade. E se houver ainda sombras em nossa história, situações do passado mal resolvidas, pecados que insistimos em esconder, lembranças que não conseguimos perdoar, entra nesses lugares, Jesus. Leva tua luz até onde nunca deixamos ninguém entrar. Abre as portas trancadas da alma. Sonda o mais profundo e limpa, com teu sangue precioso, tudo o que está ferido. Nesta Sexta-feira Santa, queremos renovar nossa aliança contigo. Queremos olhar para a cruz e lembrar que ela não foi o fim, mas o começo da esperança, da reconciliação, da vida eterna, o começo de uma história em que não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo teu amor. E ao lado da tua cruz, lembramos também de São Miguel Arcanjo, teu guerreiro fiel. Que ele continue a nos proteger enquanto caminhamos no processo de conversão. Que afaste de nós as tentações que tentam nos afastar do arrependimento. Que seja guardião do nosso propósito de mudança. Mas o centro desta oração, hoje, é tua cruz. É teu sacrifício. É teu amor. Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por amar mesmo quando te negamos. Obrigado por nos dar, nesta Sexta-feira Santa, mais uma chance. Que a tua morte nos ensine a viver. E que, ao final desta jornada, possamos dizer com verdade: já não sou mais o mesmo, porque fui tocado pela cruz, fui lavado pelo sangue, fui perdoado pelo Filho de Deus. Senhor, a cada palavra desta oração, sentimos tua misericórdia se aproximando como brisa suave, uma presença que não acusa, mas consola, uma luz que não expõe para ferir, mas para curar. E é nessa atmosfera de perdão e acolhimento que seguimos, porque sabemos que, mesmo com nossas falhas, há um lugar ao qual sempre podemos voltar: teus braços. Nem sempre conseguimos expressar tudo o que pesa dentro de nós. Há culpas antigas que preferimos esconder, pensamentos dos quais nos envergonhamos, memórias que desejamos esquecer.
Mas diante de ti, nada precisa ser disfarçado. Tu és o único capaz de olhar para a nossa verdade mais profunda e ainda assim nos chamar de filhos. E é por isso que continuamos. Não por sermos fortes, mas porque tu és paciente. Não por merecimento, mas porque teu amor não conhece limites. Quantas vezes já nos perdoaste sem que sequer tivéssemos consciência disso? Quantas vezes já limpaste o caminho antes mesmo de reconhecermos os nossos erros? Hoje, queremos te agradecer por cada perdão que antecedeu a confissão, por cada livramento que sequer percebemos, por cada nova chance que nos ofereceste, sem exigir nada em troca. São Miguel Arcanjo, nesta caminhada de reconciliação, cobre-nos com tua espada de luz, não apenas contra as acusações externas, mas contra as internas também. Quantas vezes somos os nossos próprios inimigos? Quantas vezes nos impedimos de recomeçar porque ainda nos vemos como indignos? Tu, Miguel, que combates as mentiras do inimigo, combate também os pensamentos que tentam nos prender ao passado. Declara sobre nós a verdade do céu. Você pode ser perdoado, você pode recomeçar. Senhor, queremos também nos reconciliar com a vida, porque o pecado não afeta apenas nossa relação contigo. Ele compromete nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossa visão do mundo. E quando nos perdoas, tudo começa a se reorganizar. As cores voltam aos dias. Os abraços se tornam mais sinceros. Os passos ganham propósito. A alma, leve, volta a acreditar. Concede-nos também a coragem de perdoar os outros, porque quem experimenta teu perdão precisa aprender a oferecê-lo também. Não queremos mais guardar rancores, alimentar mágoas, repetir histórias de dor. Se há alguém que ainda não conseguimos perdoar, ajuda-nos a libertar esse nome com o mesmo amor que recebemos de ti. E, se possível, restaura também essas relações, para que o perdão não fique apenas dentro de nós, mas se transforme em pontes reconstruídas. São Miguel protege esses vínculos. Muitas vezes o pecado rompe o que era sagrado, amizades, casamentos, laços entre pais e filhos. Pedimos tua intercessão para que nenhuma dessas conexões se perca de forma definitiva. Onde houver chance de reconciliação, que ela aconteça. Onde houver afastamento, que o reencontro floresça. Onde houver silêncio, que o diálogo renasça. Tu, que és guerreiro, também és guardião do amor. Senhor, ajuda-nos a ter paciência conosco mesmos, a reconhecer que o caminho da conversão é processo, que haverá quedas, que haverá dias difíceis, mas que tua graça é constante, que tua presença não se afasta, que teu espírito não desiste, que o perdão não é apenas um ponto final no erro, mas o início de uma história nova. Dá-nos humildade para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Dá-nos serenidade para seguir mesmo quando não vemos frutos imediatos. Dá-nos coragem para continuar mesmo quando tudo dentro de nós grita para parar. E que essa jornada de arrependimento nos transforme por completo. Que as palavras que falamos revelem mais bondade. Que os gestos que fazemos tragam mais ternura. Que nossas escolhas carreguem mais responsabilidade. Que nossa vida, enfim, se torne reflexo do perdão que recebemos. Não queremos mais andar como quem está em dívida, mas como quem foi resgatado. Porque fomos. E isso muda tudo. Agora queremos convidar você, que está em oração conosco, a deixar nos comentários, com liberdade e fé, uma palavra de gratidão por esse perdão que está sendo derramado sobre sua vida. Pode ser um "Obrigado, Senhor", pode ser uma frase simples, pode ser um nome, pode ser uma entrega silenciosa. O importante é que seja verdadeiro. São Miguel está conosco e o céu está ouvindo. Senhor, agora que o coração já se abriu, que os olhos da alma foram tocados e que o arrependimento floresceu como um jardim que ressurge depois de uma longa seca,
te pedimos, sela este momento com a tua misericórdia, que o perdão que recebemos hoje não seja apenas alívio passageiro, mas um marco eterno em nossa história. Que este dia fique gravado não como o dia em que erramos, mas como o dia em que decidimos voltar. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que tropeçaremos outras vezes, mas também sabemos que não caminhamos mais sozinhos. Tua mão está estendida, tua presença permanece, teu Espírito nos guia. Por isso, ainda que venham dias de luta, de dúvida ou de tentação, queremos seguir em frente, com coragem, com humildade, com fé. São Miguel Arcanjo, príncipe das batalhas invisíveis, protege esta decisão com tua espada. Guarda esta alma que agora recomeça. Que nenhuma acusação volte a prender o que foi libertado. Que nenhuma lembrança distorcida tente roubar o que foi restaurado. Que nenhuma voz, interna ou externa, consiga apagar a verdade de que fomos perdoados. Tu, que pisas na cabeça da serpente e desfazes as obras do mal, permanece ao nosso lado em cada passo daqui em diante. Se houver recaídas, que haja arrependimento verdadeiro. Se houver dúvidas, que a fé ressurja com ainda mais força. Se o mundo tentar nos convencer de que é tarde demais, que tua voz, Miguel, seja mais alta, dizendo: ainda é tempo, sempre é tempo, porque enquanto houver vida, haverá caminho, e enquanto houver caminho, haverá perdão. Senhor, transforma este perdão em ação. Que ele não fique apenas na alma, mas transborde nas atitudes. Que quem convive conosco perceba a mudança real. Que nossas palavras edifiquem. Que nossos gestos acolham. Que nossa presença leve paz. Queremos ser reflexo do teu amor, testemunhas da tua bondade, sinais vivos da tua graça. E se essa oração tocou em pecados antigos, em dores escondidas, em feridas que ainda doíam, que tudo isso seja agora entregue ao teu altar. Não queremos mais carregar o que já foi perdoado. Não queremos mais sangrar por feridas que tu já curaste. Liberta-nos, Senhor, até mesmo do peso de nos punirmos. Ensina-nos a receber teu amor com simplicidade, a viver como filhos amados, a caminhar com leveza. São Miguel, segue à frente dos próximos dias. 2 reencontros que precisarão acontecer, das conversas difíceis que precisarão ser ditas, das escolhas que precisarão ser tomadas com mais responsabilidade. Que esta vida, agora limpa, siga em direção à luz. Que o perdão não seja um ponto final, mas um ponto de partida. E você, que chegou até aqui em oração, talvez esteja sentindo um alívio novo, uma paz que não vinha há muito tempo, ou até mesmo um choro que não consegue explicar. Isso é sinal de que o céu se moveu. É sinal de que algo foi quebrado. É sinal de que algo começou a ser restaurado dentro de você. Honre esse momento. Valorize esse recomeço, porque ele não veio por acaso. Se você sentiu que essa oração falou com a sua alma e Cristo tocou em seu coração, se ela te trouxe consolo, força, perdão ou clareza, deixe seu testemunho nos comentários. Pode ser uma frase curta, pode ser uma palavra que brotou durante a oração, pode ser o nome de alguém por quem você quer interceder. Tudo isso é semente plantada no céu. São Miguel está conosco e Deus está vendo o seu coração. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe com alguém que talvez esteja precisando de perdão, consolo ou apenas de um sinal de que o céu ainda o ama. E se ainda não for inscrito aqui no canal Jornada da Fé, clique agora em inscrever-se para continuar caminhando conosco todos os dias. Se desejar apoiar esta missão, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo. Com esse gesto de fé, você nos ajuda a alcançar ainda mais corações, com orações como esta. O seu apoio faz diferença.
que São Miguel te acompanhe. Que o perdão que você recebeu hoje se transforme em liberdade verdadeira. E que a sua vida, daqui para frente, seja escrita com a tinta da misericórdia e o sopro da graça de Deus. Amém.